Olá, pessoal. Boa noite a todos. Gente, então vamos iniciar mais uma vídeo aula da disciplina de anatomia animal comparada, certo? Então vamos para a última vídeo aula do sistema endócrino. Então vamos lá, deixa eu projetar o slide aqui. Então vamos dar continuidade aí às outras estruturas que constituem o sistema endócrino, né? A gente viu que tem a hipófise, que tem a tireoide, certo? Hoje a gente vai conversar sobre as demais estruturas. Então, a terceira estrutura que nós temos compondo aí, gente, o sistema endócrino, são as glândulas paratireoides, tá, gente? As glândulas paratireoides, elas recebem esse nome porque elas vão estar atreladas, obviamente, né, às tireoides. A gente vai encontrar essa estrutura na parte posterior da tireoide, tá? Então, é por isso que ela vai receber essa denominação. Com relação à morfologia, né, elas vão se caracterizar porque elas têm os formatos ovoides, que nem a gente pode observar aqui nas glândulas paratireoides do ser humano, certo? E notem que a coloração dela vai ser um marrom mais amarelado, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, ó, ela vai ser encontrada na região posterior da tireoide, ó. Aqui a gente tem a tireoide, ela vai ser encontrada na região posterior, né, a ela, certo? Depois da mesma. Bom, elas vão se caracterizar porque elas são estruturas bem pequenininhas, tá? Elas são muito pequenas mesmo, mas elas têm um papel muito importante em compensação, tá, gente? Elas vão produzir um hormônio que é chamado de paratormônio, fazendo referência ao nome da estrutura, tá? Qual que é a função do paratormônio, gente? A função do paratormônio vai ser justamente controlar o nível e a distribuição de cálcio e fósforo. Dica para vocês, o paratormônio ele vai fazer o oposto do que a calcitonina produzida pela tireoide faz. Então ela vai fazer o oposto. Já a gente vai entender o porquê, tá? Para isso vamos utilizar o slide aqui, ó. Então olha aqui, ó. Na aula passada a gente viu que a calcitonina, ela aumenta a deposição de cálcio nos ossos, e em compensação ela vai diminuir a absorção de cálcio nos intestinos e no rim. O paratormônio, que é produzido pela paratireoide, ele vai fazer o oposto. Ele vai estimular a saída de cálcio dos ossos para outras partes do corpo, certo? E aí, em compensação, ele vai fazer o quê? Aumentar a absorção de cálcio tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, e aqui ele continua com a mesma função, ó. Ele vai diminuir, né, a eliminação do cálcio, tá? Na verdade, ele vai diminuir ao invés de absorver, corrigindo isso daí. Então, ele vai diminuir a eliminação do cálcio. E aqui ele aumenta a absorção do cálcio. Então, olha aqui, ó, aqui ele diminui a absorção e aqui ele vai diminuir a eliminação. Então, ele vai ser o oposto. Então, o paratormônio, ele vai estimular a saída de cálcio dos ossos para outras partes do corpo, né, que precise de cálcio, aumenta a absorção do cálcio e vai diminuir a eliminação do mesmo, vai evitar com que o rim perca uma grande quantidade de cálcio, porque nesse momento ele vai estar precisando desse componente, certo? Bom, aonde que esses hormônios eles vão atuar, né, gente? Eles vão atuar nos ossos, no trato digestório, mais especificamente no intestino delgado, intestino grosso, como eu já acabei falando para vocês, e também nos rins, né? Quando a gente fala que ele tá diminuindo a eliminação do cálcio no rim, então quer dizer que ele está atuando ali. Então vocês estão vendo, gente, geralmente uma das características dos hormônios, para quem não notou, mas já reforçando isso, como vocês podem estar vendo, o hormônio geralmente ele é produzido numa região, mas ele atua em outra, certo? Então ele é produzido numa região, mas ele vai atuar em um órgão ou uma célula específica, né? Ou em todas as partes do corpo, dependendo de qual hormônio ele for, né? Se ele for um hormônio fodão, né? E ele for produzido pela hipófise, ele vai atuar em várias regiões do corpo, tá bom? Pessoal, olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem topográfica, tá? De uma ovelha, de um ovino, no caso. E é interessante aqui porque ele mostra pra gente aqui, ó, a traqueia do animal, e a gente consegue visualizar a presença da glândula paratireoide. Olha aqui como ela é. Ela é um pontinho, né, ovoide, e ela vai estar localizada sobre a tireoide. E olha que interessante, né? Aqui a gente consegue ver o formato da tireoide, que é um pouco diferente da nossa, né? Que tem o formato de borboleta. E olha aqui, ó, aqui dá pra ver certinho a questão do istmo, que é aquela região que vai ligar uma glândula tireoide à outra, né? Um lobo ao outro, certo? Bom, só isso que a gente precisa saber. Agora vamos conversar um pouquinho sobre
as glândulas suprarrenais, tá, gente? Ou também conhecida como glândulas adrenais, tá? Essas glândulas aí, embora elas tenham relação com o rim, pelo fato de ela estar localizada ali, os hormônios que ela vai produzir não atuam no rim, tá, gente? Então, esse nome suprarrenal ou adrenal está atrelado à localização, mas eles não vão atuar sobre o rim, certo? E as glândulas suprarrenais, elas vão se caracterizar porque elas são pequenos corpos amarelos, tá? Que elas vão estar localizadas na extremidade do rim. Então, por conta dessa localização, que elas vão receber essa denominação, tá? E elas vão ser divididas em duas partes. A gente vai encontrar a medula suprarrenal e nós vamos ter o córtex suprarrenal. Parte mais externa, parte mais interna, tá? A diferença entre essas duas estruturas vai estar justamente com relação à função que elas vão desempenhar, tá? Mas antes vamos ver essa imagem aqui maravilhosa. Aqui a gente tem a topografia, ó, da glândula suprarrenal de um cachorro. Notem aqui, ó. Aqui nós temos o rim, certo? O rim esquerdo. Aqui nós temos o rim direito. E notem que aqui na superfície do rim, a gente vai ter a glândula suprarrenal, que é essa estrutura aqui que está apontada pra gente, tá? Aqui nesse rim não vai ser fácil de a gente visualizar, não. E notem aqui, gente, a glândula suprarrenal, ela muda com relação à morfologia de espécie para espécie. Olha aqui, ó, no porco como que é. Olha a diferença aqui com relação ao cachorro, no gato. Aqui a gente tem um pequeno ruminante, né, que pode ser uma ovelha ou uma cabra, certo? Aqui a gente tem um bovino e aqui a gente tem a glândula suprarrenal de um equino. Então, assim como as demais glândulas a gente já vem conversando, aqui também a gente vai ter diferenças com relação à morfologia, tá bom? Agora vamos conversar sobre as duas partes que constituem a glândula suprarrenal, né? Começando pelo córtex suprarrenal. Como eu falei para vocês, uma diferença entre os dois vai ser que eles produzem hormônios diferentes, tá? Então, o córtex suprarrenal, que vai ser a parte mais externa aí da glândula suprarrenal, ó, essa parte mais vermelhinha aqui, ela vai produzir três hormônios extremamente importantes. Um deles é o cortisol, tá, gente? O cortisol, ele é um hormônio muito importante porque ele vai atuar no metabolismo de proteínas, ele vai ajudar a produzir as proteínas, vai dizer onde que ela atua e quanto que ela vai atuar. Mesma coisa no que diz respeito aos carboidratos e também a gordura, tá? A gordura, ela também pode ser utilizada no corpo, tá, gente? Até porque a gordura é uma forma também de manter a temperatura constante, como a gente conversou, né? Ela é um termo isolante, certo? E uma outra coisa muito importante, galera, o cortisol, ele também está relacionado à questão, a propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas, tá? Então, quando, por exemplo, acontece alguma inflamação em alguma parte do corpo do ser humano ou no corpo do animal, esse hormônio que vai ser produzido, tá? Justamente para que as células de defesa consigam atuar nessa região. Então, ele tem propriedade anti-inflamatória. Além de ter propriedade anti-inflamatória, ele também vai atuar sobre reações alérgicas, tá? Então, quando acontece alguma alergia no corpo de uma pessoa por alguma coisa que ela comeu, alguma coisa que ela passou no corpo, né? Esse hormônio ele vai atuar sobre ele. Então, ele tem propriedade antialérgica, certo? Nós temos a aldosterona. Eu nunca consigo falar esse nome de cara. Aldosterona, certo? Esse hormônio ele vai ser produzido também pelo córtex suprarrenal, que é essa parte mais externa aqui da glândula suprarrenal, né? A função dele, gente, vai ser regular não só o volume do sangue, né, que vai estar passando passando nas artérias, nas veias, né, mas também de regular a pressão do sangue, tá? Então, a aldosterona, ela também vai auxiliar na regulação e no controle da pressão sanguínea, que vai ajudar a manter a pressão constante. Por exemplo, no ser humano, 12,8, certo? Então, quando a gente tem alguma alteração com relação à pressão sanguínea, né, pode estar atrelado a algum distúrbio nesse hormônio, tá? Pode estar atrelado, certo? E aí uma outra coisa muito importante, a aldosterona, ela também vai ajudar a reter o sódio e a água e eliminar o potássio, tá? Então ela ajuda a reter o sódio e a água no corpo e eliminar o potássio. É óbvio que o sódio ele vai ser retido em quantidades ideais para que o corpo utilize, né? Até porque, não sei se vocês se recordam, mas quando vocês estão lá no primeiro semestre, vocês estudam que o sódio ele é muito importante para fazer o transporte ativo,
que as células desempenham, principalmente as células nervosas, tá? E aí eles ajudam a eliminar o potássio, porque assim, o potássio não pode nem estar muito em excesso, né? E nem estar em pouca quantidade no corpo, então ele ajuda a ter esse equilíbrio. E, gente, o córtex suprarrenal, ele também vai ajudar na produção de alguns hormônios sexuais, tais como a progesterona, que é um hormônio feminino, e a testosterona, que é um hormônio masculino, tá bom? Bom, uma outra estrutura que nós temos compondo aí a glândula suprarrenal, que no caso vai compor a parte mais interna aí, vai ser a medula suprarrenal, tá, gente? Ela também vai produzir alguns hormônios, e esses hormônios eles são diferentes do córtex suprarrenal, tá? Nós temos a epinefrina, também conhecida como adrenalina, que vocês conhecem, certo? A adrenalina, gente, ela vai ser produzida, né, por exemplo, quando o ser humano tá correndo, né, ou um animal tá fugindo, enfim, quando a gente tem uma atividade que vai aumentar, no caso, a pressão sanguínea, alguma coisa assim nesse sentido, certo? Então a adrenalina ela vai atuar nesses comportamentos, mas ela também vai atuar sobre o metabolismo de carboidratos, tá? Quando ele vai ser produzido, onde que ele vai ser utilizado, né? Por quem que ele vai ser utilizado e assim por diante. Nós temos a norepinefrina, também conhecido como noradrenalina, tá? Esse hormônio aqui está relacionado à sensação de humor, mas ele também pode ser utilizado para aceleração do coração, muitas vezes atrelado a sentimento, mas pode estar atrelado à atividade física também. Ele é um vasoconstritor, tá, gente? E ele é muito produzido quando a pressão sanguínea está elevada, tá bom? Então, ele pode ser um sinônimo do porquê a pressão está muito alta, tá? Mas aí a gente não pode usar isso como regra porque a pressão alta ela pode ser causada por N fatores, mas ele pode contribuir sim para a elevação da mesma, tá bom? Pessoal, uma outra estrutura que nós temos compondo o sistema endócrino, né, é o pâncreas. Então, olha que interessante, o pâncreas nós vimos que ele é uma glândula anexa do sistema digestório, mas, gente, ele está compondo o sistema endócrino, tá? Ele tá lá ajudando o sistema digestório, mas o sistema que ele compõe é o endócrino, tá, gente? Ele vai se caracterizar porque ele é um órgão que é alongado, e eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei pra vocês lá quando a gente tava estudando o sistema digestório, que pra gente conseguir achar o pâncreas, é só a gente achar a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, certo? Porque ele vai estar intimamente relacionado. Então, notem aqui, ó. Aqui tá mostrando, ó, justamente o pâncreas, né? E aqui ele mostra pra gente os ductos pancreáticos, tá? Porque uma das características do pâncreas é que ele tem a função tanto exócrina quanto endócrina, né? A função exócrina dele vai ser a produção do suco pancreático, que aí a gente viu que é liberado lá no intestino delgado. E a função endócrina dele é o que a gente vai conversar agora, porque ele produz hormônios que vão ser liberados na circulação sanguínea, certo? Ele vai se encontrar na parte superior do abdômen, tá, gente? E ele vai se estender da primeira porção do duodeno até o baço, tá? E o pâncreas, ele vai secretar dois hormônios que são muito importantes, não só no ser humano, mas também nos demais animais. A insulina e o glucagon, tá, gente? Vamos ver como que esses dois hormônios, eles vão atuar no corpo do animal e do ser humano de forma diferente, certo? Gente, a insulina, a função dela, basicamente, é baixar os níveis de glicose no sangue, tá? Então ela vai ser o único hormônio que consegue diminuir a quantidade de glicose no sangue, tá? Para que ela consiga fazer essa função, ela vai fazer o quê? Ela vai aumentar o transporte de glicose no sangue para que essa glicose ela circule de uma forma mais rápida, tá? E ela também vai estimular as células a queimar a glicose como combustível, tá? Então as células vão utilizar a glicose como combustível para fazer suas funções, e aí isso aumenta a queima do mesmo, certo? Então, notem que o fato de ela acelerar o transporte de glicose no sangue e também estimular a queima da mesma faz com que ela não fique em excesso no sangue. Lembrando que glicose em excesso no sangue pode causar diabetes, tá bom? Mas existem algumas pessoas que também, quando fica com um nível de glicose muito baixo no sangue, ela pode ter algum problema também, tá? Então, a gente tem esses dois probleminhas. A quantidade de glicose elevada no sangue, né, que pode causar uma diabetes muito ruim,
Mas tem pessoas que, quando tem um nível de glicose muito baixo no sangue, começam a passar mal também. Aí cai a pressão, aí tem que comer alguma coisa, né? Porque senão corre risco até de desmaiar. Então a gente tem essas duas vertentes. Aí olha como que o corpo é um trem sensacional. E nós temos o glucagon, tá? Enquanto que a insulina, ela diminui o nível de glicose no sangue, o glucagon ele faz o oposto. Ele que vai aumentar o nível de glicose no sangue, tá, gente? Pessoal, isso é uma forma de manter o corpo em equilíbrio, tá? A gente não pode ter nada em excesso nem faltando. Então, a gente tem esse equilíbrio entre os dois, certo? Mas de que forma que ele vai aumentar a glicose no sangue, né, gente? Ele vai aumentar através da quebra do glicogênio, que a gente viu que é a reserva energética dos animais, né, em glicose. Então, o glicogênio ele é quebrado em glicose e isso vai ser feito lá no fígado, certo? E ele também tem a capacidade de converter proteínas em glicose, certo? Então, é assim que é feito o aumento de glicose quando é necessário no corpo do animal. Tá? Então não se esqueça, a gente tem que ter homeostase. É por isso que geralmente a gente tem esses dois meios termos, né? Um aumenta aquele determinado composto, o outro diminui, tá? Então a insulina, né? Ela vai aumentar os níveis de glicose no sangue, enquanto que o glucagon ele vai diminuir, ou pela queima, né? Pela queima não, pela conversão, no caso do glicogênio em glicose, ou pela conversão de proteínas em glicose, tá? Os dois termos. E aí, nós temos uma outra estrutura compondo o sistema endócrino, que são as gônadas, tá, gente? As gônadas sexuais, né? Que a gente vai ter os ovários e os testículos, ou seja, a gônada sexual feminina e a gônada sexual masculina, certo? Os ovários, ele vai ser uma das estruturas que compõe o sistema reprodutor feminino, certo? E ele produz hormônios também, assim como os testículos, que são são uma estrutura que vai compor o sistema reprodutor masculino, certo? Enquanto os ovários, eles produzem os óvulos, os testículos, eles vão produzir os espermatozoides. Mas as gônadas se bastam a isso? Não, gente. Os ovários, eles vão produzir hormônios. Os testículos, eles também produzem hormônios. O hormônio que vai ser produzido pelos ovários é a progesterona e outros estrógenos, certo? E já os testículos, eles vão produzir a testosterona e alguns outros hormônios também que a gente vai conversar mais adiante, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tá mostrando pra gente diferentes testículos, né, de animais e ovários, tá? Aqui a gente tem de um touro, tá? E aqui também. A única diferença é que aqui a gente tem uma peça anatômica propriamente dita. Aqui a gente tem um desenho, né? Aí aqui a gente vai ter o ovário, ó, de um bovino e aqui de uma égua. Olha a diferença com relação à morfologia, tá? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os ovários, né, separados, já que ele é uma glândula sexual, né, e que vai produzir hormônios. Gente, primeira característica com relação aos ovários, né, é uma glândula sexual feminina, certo? As fêmeas vão produzir 2 ovários e cada um desses ovários vão ser localizados em um lado da cavidade pélvica, tá? É uma característica de qualquer fêmea, independente de qual for a espécie. Aí aqui tá mostrando pra gente, ó, o ovário de uma vaca, né? Aqui a gente tem o ovário de uma égua. E aqui a gente tem um ovário de uma mulher, certo? Não tem a diferença com relação à morfologia, mas tanto na mulher quanto nos demais animais aqui, a gente vai ter um ovário de cada lado, tá bom? Em cada lado da cavidade pélvica, certo? E eles vão produzir, né, os hormônios sexuais femininos, tá? Eles que vão produzir a progesterona e os estrógenos, certo? Para que servem esses hormônios, né, gente? Pessoal, esses hormônios aqui, eles vão ser essenciais não só para o desenvolvimento, né? Porque desenvolvimento quando a gente fala assim, porque essas estruturas elas vão crescer conforme o indivíduo vai crescendo também, mas também vai ser fundamental para que eles consigam desempenhar suas funções de forma correta, tá? E, gente, as expressões das características sexuais femininas, tanto no ser humano quanto nas fêmeas dos outros animais, também vai estar atrelada justamente com esses hormônios. Então, esses hormônios que vai caracterizar e diferenciar, no caso, uma fêmea de um macho, certo? Ou uma mulher de um homem. Bom, então, quais que são as mudanças que esses hormônios eles vão causar com relação às expressões das características sexuais ou atreladas ao desenvolvimento e funcionamento
dessa gônada. É disso que a gente vai conversar agora. Então, olha que interessante, gente. Os estrógenos, eles que vão desenvolver as mamas na fêmea, certo? Eles que vão distribuir a gordura no quadril, nas coxas e nas mamas das fêmeas. Eles que vão ser responsáveis para, durante a puberdade, a gente ter a maturação desses órgãos genitais. E olha que interessante, gente, fugindo um pouquinho da questão das gônadas sexuais. Eles nos ossos, eles podem atuar nos ossos também, fazendo o fechamento das cartilagens epifisiais. Lembra que nas epífises a gente tem a presença de cartilagem? Então eles ajudam a fechar aquelas cartilagens quando eles já atingem o seu tamanho exato de comprimento, tá? Porque o osso chega um momento que ele para de crescer. E esses estrógenos, eles vão atuar nesse sentido, tá bom? Bom, os testículos, né, ele é uma gônada sexual masculina, certo? Ele vai ficar localizado, ó, dentro do escroto, que é essa região aqui, certo? E o escroto é que vai proteger justamente o testículo, porque é dentro do testículo que vai ocorrer a produção dos espermatozoides, tá? Então os espermatozoides, eles são produzidos aqui e eliminados pelo pênis, certo? Gente, uma coisa muito importante, para que a testosterona, que é o hormônio masculino produzido pelos testículos, seja produzida, ele precisa receber um estímulo lá do hormônio luteinizante, que é o LH, tá? Porque ele vai estar intimamente relacionado justamente com os hormônios sexuais, tá? E lembrando que esse hormônio luteinizante, ele é produzido pela adenohipófise, tá? Pela hipófise anterior. Bom, e qual que é a função da testosterona, né? Gente, a testosterona, ela vai ajudar na maturação dos espermatozoides, tá? Além de ajudar na maturação dos espermatozoides, gente, ele vai ajudar, obviamente, no crescimento, né, das estruturas que vai caracterizar o macho, vai ajudar no desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos também. Inclusive, quando o macho ele atinge a fase adulta, o aumento da laringe e as alterações no som que ele emite vai estar atrelado também justamente a esses hormônios sexuais, certo? E olha que interessante, eles também vão promover o crescimento músculo-esquelético, tá? Que é o que vai caracterizar o macho, que geralmente tem um porte um pouco maior, certo? Então, quando a gente consegue diferir, gente, uma fêmea de um macho, né, uma mulher de um homem, pelas características físicas, essas características físicas, elas estão atreladas justamente a esses hormônios que vão promover que esses traços eles sejam diferentes. É por isso que quando uma pessoa, por exemplo, está fazendo, no caso do ser humano, está fazendo transição de sexo, ele toma hormônio, porque esses hormônios, eles vão alterar as características físicas que a gente consegue observar, tá? E é óbvio que vai mexer também nos órgãos, né? Sexuais. A gente vai ter alterações lá também, tá? Pessoal, e aí nós temos mais duas estruturas para fechar aí. Uma delas é o timo e a outra é a glândula pineal, tá? Aguenta aí que tá quase acabando. Gente, o timo, ele vai ser uma estrutura que nós vamos encontrar presente entre os pulmões, tá? E acima do coração, como a gente pode estar observando aqui nessa imagem, tá? A função dele, além de ser secretar hormônios, ele também vai produzir os linfócitos T, que são células de defesa, tá? O tamanho do timo, galera, ele varia muito de tamanho, vai depender da atividade que ele vai exercer numa determinada espécie, varia de acordo com a idade, tá? Varia com o estado fisiológico ou se o indivíduo vai ter uma doença ou não, tá? E uma característica do timo é que após a puberdade, tá? Ou quando o animal ele atinge a fase adulta, ele tende a evoluir. Ou seja, isso quer dizer que ele fica com um tamanho menor, tá? Bom, o timo, ele vai produzir hormônios que vão ter funções extremamente importantes, tá? Porque eles vão intensificar as funções da célula T, né, que são células de defesa, eles vão promover a maturação dos linfócitos, que são células de defesa, e eles também vão estimular o desenvolvimento e atividade desses linfócitos. Então, basicamente, o timo, ele vai ser uma glândula endócrina que vai estar atrelada ao sistema imunológico, tá? A questão de proteção, né, de impedir com que partículas estranhas entrem no corpo, né, ou como uma forma de destruir coisas que não fazem parte do nosso corpo, patógenos, né, ou outros
corpos, né, que não faça parte do corpo do animal ou do ser humano. Então, a função dele está atrelada justamente ao sistema imunológico, certo? E para fechar aí, nós temos a glândula pineal, tá, gente? A glândula pineal, ela é uma outra estrutura que vai compor o sistema endócrino e ela também é conhecida como epífise do cérebro, tá? Ela vai se caracterizar porque ela é uma estrutura que é pequena, ela vai ter um formatinho piriforme, certo? E ela vai ter uma coloração cinza avermelhada. Qual que é a função da glândula pineal, né? Ela vai produzir um hormônio, gente, que é chamado de melatonina, tá? Esse hormônio ele é muito importante porque ele vai atuar sobre o ciclo reprodutivo das espécies e ele também vai atuar sobre o ciclo, sobre o sono do animal, tá? Ele vai possuir um efeito tranquilizante sobre o corpo do animal e lembrando que a gente entra nisso também, e aí o animal ele vai dormir, né? Mas ele também liga aquela vigília, tipo assim, aconteceu algum barulho, acorda, né? Qualquer barulhinho, acorda, né? Aquele sinal de alerta. Então, isso é possível graças a um hormônio. Olha que incrível, gente. E também ele está atrelado com o relógio biológico de cada espécie, né? Por exemplo, essa percepção de que tá de noite, que tá de dia, tá? Isso é possível graças justamente a um hormônio, que é a melatonina, tá? Então ele vai controlar a maioria dos biorritmos que vão estar atrelados a cada uma dessas funções que eu falei anteriormente, tá? A glândula pineal, gente, ela vai ser uma glândula que vai ficar localizada no cérebro, tá? Ela fica próxima à glândula próxima à hipófise, né? E próxima ao hipotálamo, certo? Aí olha aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a glândula pineal no porco, aqui no ser humano, né? Que é esse pontinho aqui, certo? Aí aqui nós temos um bovino. E notem a presença da glândula pineal bem aqui, ó, no gato, certo? Então, ela vai ser uma estrutura que vai ser localizada na cabeça do animal, tá? E como eu falei para vocês, elas vão estar atreladas justamente a biorritmos, né, que fazem parte do nosso cotidiano e dos demais animais também, certo? Gente, olha aqui, ó. Eu vou fechar esse slide aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu salvar aqui as alterações que eu fiz. Vai só demorar um pouquinho porque o slide tá pesado. Pronto, agora eu posso fechar. Deixa eu abrir aqui uma outra janela. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Galera, isso aqui é um laboratório virtual, tá? Esse site é muito legal, ele é chamado de Biodigital, certo? E aí, para vocês conseguirem entrar nele, vocês só precisam fazer um cadastro, tá? Então, olha aqui, ó, eu já fiz meu cadastro, então eu vou colocar aqui próximo. E aí ele vai dar a opção de vocês fazerem o login, né, com o cadastro do Google, tá? Então ele tá abrindo aqui uma outra janela para mim, só que eu, como eu tô usando o OBS para aula, né? Então ele não vai capturar essa outra janela aqui. Mas ele tá abrindo uma outra janela aqui para mim, escrito assim, iniciar a sessão. Aí eu vou escolher meu log do Google, que é com esse mesmo e-mail ali. Mas se vocês quiserem, gente, vocês podem entrar também com outro login do Gmail. Não precisa ser necessariamente esse da Unemate, não. Qualquer um do Gmail aí dá certo, tá? Ele é um aplicativo, assim, o único defeito dele é que ele é muito pesado. Ele é muito pesado, então se a internet for muito ruim, a gente não consegue usufruir desse site maravilhoso, tá? Mas quando a internet é um pouco boa assim, aí a gente consegue mexer nele tranquilamente, tá? Por exemplo, eu mudei semana passada a minha internet, a internet que eu tava antigamente, que era da Oi, eu não conseguiria acessar, justamente por conta de ele ser um aplicativo pesado, tá bom? Mas agora com essa mudança da internet, dá para explorar bem os materiais. Então olha que interessante, galera, ó. A gente tem aqui, ó, um laboratório 3D. Então, vocês conseguem, ó, manusear aqui, né, o nosso modelo anatômico 3D.
E aí, o legal dele é que vocês conseguem explorar cada um dos sistemas que tem nele, tá? Então, vamos aqui, ó. Vocês vão em menu. Aí, vocês vão vir aqui em procurar. E aí, vocês podem escolher cada um dos sistemas que vocês desejam procurar, tá? Como a gente está trabalhando com o sistema endócrino, vamos explorar ele. Então, olha aí, ó, vai aparecer o que a gente quer observar. Tem a glândula tireoide, as paratireoides e tem as glândulas suprarrenais, tá? Isso daqui são glândulas tarsais, mas a gente não abordou na aula não, porque são glândulas que vão estar mais próxima à região ocular, certo? Então, vamos pedir para ele mostrar pra gente aqui aonde que estão as glândulas suprarrenais. Ó, aí vai aparecer a opção glândula suprarrenal direita e a esquerda, certo? Então, olha aqui, ó, vamos diminuir um pouquinho o zoom. Aí notem que, como eu pedi para ele direto lá, aí vai, ele dá uma sumidinha, tá? Mas o que a gente pode fazer, ó? Ele tem a opção aqui pra gente de explorar também, que aí vocês podem pedir, ó, para ele tirar as coisas da frente, ó. Ó, aí ele vai tirando, vai abrindo o corpo humano, ó, como a gente pode estar vendo. E olha aqui, gente. Aí a gente vai entrando dentro do corpo humano, literalmente, certo? A gente conseguiu até parte do sistema digestório. Aí vocês vão tirando um pouquinho da frente, sim, ó. Materiais, até parecer o que você quer. E aí você pode colocar para explorar de novo, tá? Agora que tirou um pouco, ele vai conseguir mostrar pra gente de uma forma mais eficiente. Então vamos lá. De novo, sistema endócrino. Eu coloco o prezinho aqui. Opa. E aí vamos lá na glândula suprarrenal. Olha aqui, ó, gente. Ele tá mostrando pra gente aonde que tá a glândula suprarrenal, certo? Nota que a gente tem um monte de veias e artérias na frente, tá? Mas olha que interessante aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída no zoom. Olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aí vocês têm como mexer a peça anatômica. E deixa eu pegar a setinha aqui, mas olha aqui, ó. Aqui a gente tem o rim. Ó, rim direito. E aqui nós temos a glândula suprarrenal. Aí ele tá mostrando que essa região que eu coloquei aqui é o córtex da glândula suprarrenal, certo? Se a gente vir aqui desse outro lado, a gente vai conseguir observar também. Deixa eu tirar um pouco desse trem da frente. Olha aí, a gente vai conseguir enxergar o outro rim aqui, que nesse caso aqui vai ser o rim esquerdo, tá? E nota que ele dá um nome pra gente. E aqui ele tá mostrando pra gente que é o córtex da glândula suprarrenal, certo? Então, a glândula suprarrenal aqui, essas duas, né? Tanto a direita quanto a esquerda, elas vão produzir hormônios, né, que vão ser extremamente importantes para o corpo, porque a gente viu que era o cortisol, né, a aldosterona, certo? E que eles produzem funções diferentes. Tem como também aqui nesse laboratório virtual
a gente pedir também para ele mostrar só o sistema pra gente, tá? Aí a gente clica aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente clica nesses 3 tópicozinhos e a gente vai pedir para ele mostrar pra gente o sistema endócrino isolado. Então, olha aqui, ó. Deixa eu fechar. Então, nesse momento aqui, ó, ele tá mostrando pra gente o sistema endócrino isolado. Olha quem que nós temos aqui. A tireoide, tá? Então, aqui a gente tem a glândula tireoide. Deixa eu ver se eu consigo girar. Não vou conseguir girar agora. Mas se a gente girasse, a gente ia ver que atrás aqui da glândula tireoide, a gente tem a glândula paratireoide, certo? Então, olha aqui, ó. Notem que a glândula tireoide, ela tem o formatinho semelhante a de uma borboleta, tá? Agora vamos subir um pouquinho lá. E ela fica localizada no pescoço, tá? Agora, isso aqui vai ser localizado na cavidade abdominal, pélvica, tá? Olha que interessante, ó. Aqui a gente tem a glândula suprarrenal direita e aqui a glândula suprarrenal esquerda, tá? Então, a parte de fora aqui é o córtex da glândula suprarrenal. Se a gente apontar ali dentro, que eu não vou conseguir, mas se a gente apontar isso aqui dentro, ó, a gente ia ter a medula, tá? Olha aqui. A medula, vocês estão vendo? Olha que incrível isso aqui, né? Então, ele permite com que a gente tenha uma experiência virtual muito grande, já que a gente não tem nenhuma peça, a gente não pode manusear peça anatômica no laboratório, né? Então, olha que incrível, certo? Se eu conseguisse virar isso aqui, ele só dá um pouquinho de trabalho, mas se eu conseguisse virar isso aqui, mas tem como virar, tá, gente? Vocês que são mais craques, vocês conseguiriam virar tranquilamente. Aqui eu sou meio desajeitada, tá? Então a gente conseguiria visualizar tranquilamente. Aí aqui a gente tem algumas estruturas que eles chamam de glândulas tarsais, mas aí que eu preferi não abordar na aula por conta que a gente não vai ter essa estrutura presente em todos os indivíduos, tá? Mas esse material aqui é muito incrível, então fica a dica para vocês, tá? Depois vocês dão uma exploradinha aqui, ó. E aí vocês podem resetar, tá? Vocês podem resetar ele aqui e começar tudo de novo. E aí depois vocês podem explorar outras coisas, tá? Vocês podem explorar, por exemplo, ó, o sistema esquelético. Vocês podem pedir para explorar forma isolada, né? Olha que incrível, gente. E aí, ó, só pra gente aproveitar o que a gente já estudou. E aí, no sistema esquelético, quando você aperta aqui em cima, ó, ele dá o nome de cada um dos ossos que constitui o sistema esquelético. Tá? Olha que incrível. Então, esse material aqui é muito bom, tá? Vocês podem aproveitar aí para estudar. Quando vocês forem fazer estágio, vocês podem levar isso para os alunos, tá bom? Como curiosidade. Ó, sistema digestório. Vamos colocar para ver o sistema digestório isolado. Olha que bacana, gente. O sistema digestório. E aí ele coloca o nome de cada uma das estruturas, ó. Fígado. Aí aqui a gente tem a vesícula biliar. Intestino grosso, né? E aí ele fala qual colo que é, o colo transverso nesse caso. Olha aqui. Colo descendente. Aqui a gente tem o intestino delgado, né? Aí ele coloca o nome da estrutura. Como eu falei pra vocês, tem como vocês virarem a peça, ó. Eu só ponho um pouquinho pra virar. E olha aqui o reto. Então depois vocês usem e abusem desse aplicativo, que ele é muito maravilhoso, tá bom? Gente, a webcam que travou,